e em comunhão com nosso anjo guardião, com os nossos mentores. Buscamos nos recursos da prece esta aliança divina com o Cristo Jesus, agradecendo ao Mestre da Luz, ao Professor das Almas, pelas bênçãos do seu Evangelho, instrumento norteador do nosso caminho, instrumento que nos capacita todos os dias para melhores escolhas, instrumento que nos habilita a sermos operários de nós mesmos, trabalhando para a nossa edificação íntima. Que Deus abençoe mais este culto do Evangelho em nossa casa, que o passe seja instrumento divino, renovador de nossas forças, bálsamo sagrado de alívio de nossas aflições, que a água colocada para ser imantada seja abençoada com as energias do reino maior, se tornando o alimento do nosso corpo e do nosso espírito. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 55. Igreja Livre. Abaixo, uma epístola de Paulo, que está lá no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Paulo diz assim: mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. E através desta mensagem que Emmanuel nos esclarece, trazendo também as suas considerações, nos convidando à reflexão. Assim prossegue o benfeitor. O exame isolado deste versículo sugere um tema de infinita grandeza para os discípulos religiosos do cristianismo. A palavra do apóstolo aos gentios recorda-nos a Igreja liberta do Cristo, não na esfera estreita dos homens, mas no ilimitado pensamento divino. O espírito orgulhoso e sectário, há tanto tempo dominante nas atividades da fé, encontra na afirmativa de Paulo de Tarso um antídoto para suas venenosas preocupações. Em todas as épocas tem vivido na terra os nobres excomungados, os incompreendidos, valorosos e os caluniados sublimes. Passaram nos círculos das criaturas, qual acontece ainda hoje, perseguidos e desprezados entre o sarcasmo e a indiferença. Por vezes, sofrem o degredo social por não se aviltarem ante as explorações delituosas do fanatismo em outras ocasiões. São categorizados à conta de ateus pelas tuas ideias mal interpretadas. É que, de quando em quando, rajadas de ódios e dúvidas sopram nas igrejas desprevenidas da terra. Os crentes ouvidam o não julgueis e confiam-se a lutas angustiosas. Semelhantes atritos não alteram a consciência tranquila dos anatematizados, que se sentem sob a tutela do divino poder. Instintivamente reconhecem que, além da esfera obscura da ação física,
resplandece o templo soberano e invisível em que Jesus recolhe os servidores fiéis, sem deter-se na cor ou no feitio de suas vestimentas. Benfeitores e servos excomungados dos caminhos humanos, se tendes uma consciência sem mácula, não vos magoe a pedrada dos homens, que se distanciam uns dos outros pelo separatismo infeliz. Há uma igreja augusta e livre na vida espiritual, que é acolhedora, mãe de todos nós. E aqui nós pedimos o auxílio dos benfeitores celestes para também tecer algumas considerações numa mensagem tão transparente que Emmanuel nos traz, nos convidando a erguer dentro de nós esta igreja livre e liberta. A utilizarmos o Evangelho não como uma religião, mas como um manual para que nós possamos trabalhar na edificação interior de nós mesmos, a ter uma conduta reta, buscando colocar em prática os ensinamentos do Cristo Jesus. Falamos muito que o Cristo é nosso modelo e guia. Falamos muito que é o professor de nossas almas, mas poucos de nós aceitamos a pedagogia aplicada pelo Cristo Jesus através de seu Evangelho, a fim de que nós possamos trabalhar arduamente na compreensão da sua mensagem, na compreensão desta aliança espiritual que nós devemos fazer com o Cristo Jesus. Infelizmente, ainda somos almas imperfeitas, somos pequeninos na compreensão desta mensagem, onde o Cristo nos convida todos os dias a esta aliança espiritual, de trabalharmos de forma individual e solitária para erguer dentro de nós o verdadeiro altar, onde nós vamos trabalhar no aperfeiçoamento da nossa conduta, do nosso caráter, burilar todas as mazelas que ainda contaminam o nosso espírito, a fim de nos evangelizarmos, a fim de carregar conosco a verdadeira igreja, aquela que nos ajudará no trabalho de redenção e salvação de nós mesmos. Esta igreja está dentro de nós, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas. O Cristo não está falando desta igreja material, ele está falando da igreja espiritual, essa que nos traz o caminho da libertação. Mas infelizmente, ainda estamos presos à igreja das convenções sociais, onde nós buscamos pregar e executar de maneira mais fácil aquilo que nos é imposto, para que nós continuemos com o comportamento primitivo de perseguição dos nossos irmãos. Ora perseguimos aquele porque é protestante,
ora perseguimos aquele porque vive o catolicismo, ora perseguimos aquele porque é de uma religião diferente da nossa, principalmente das religiões de matriz africana, principalmente perseguimos aqueles que se denominam espíritas cristãos. E enquanto nós estamos presos nesta igreja material e convencionalista, onde nós trabalhamos para atender aquilo que demanda a sociedade, onde nós trabalhamos para atender ao nosso orgulho, à nossa vaidade, onde queremos ser vistos como pessoas santas, porque todos os dias estamos nos templos de oração, Jesus nos convida ao trabalho árduo e difícil da evangelização íntima de nós mesmos. E como exemplo, nós temos Paulo de Tarso, que deixou de lado aquela igreja material, deixou de lado o convencionalismo social e buscou o trabalho árduo da redenção de si mesmo. Mesmo que isso lhe custasse muitas e muitas pedradas, mas foi capaz de se renovar enquanto alma. Foi capaz de provar para o mundo que o Cristo vive e que o Cristo está em nós e que o Cristo deseja todos os dias firmar esta aliança espiritual com a humanidade. Paulo desenvolveu um trabalho árduo através das suas cartas esclarecedoras, através da fundação de igrejas que pretendiam não apenas a fundação de templos materiais, mas que pudesse deixar a ideia deste Cristo redivivo, que busca uma aliança espiritual com os homens. A palavra do apóstolo nos faz refletir sobre a nossa caminhada, sobre a nossa evolução enquanto indivíduos, imperfeitos e inacabados. Que nós possamos olhar para nós mesmos e fazer esta aliança com o Cristo, de trabalharmos na nossa redenção, em busca da nossa salvação. Que nós tenhamos o caminho livre para pertencermos àquela igreja divina que pertence ao Pai Celestial, onde Jesus será para nós o nosso professor, o nosso mestre, o nosso modelo e guia, nos ajudando a estreitar as nossas relações íntimas e interpessoais. Primeiro com o Pai da vida, que nós possamos deixar de dizermos que somos tementes a Deus, mas que nós possamos com liberdade dizermos: eu estou em Deus e Deus está em mim, porque eu luto todos os dias para vencer as minhas imperfeições e trabalhar aqui na terra, cumprindo as leis e a vontade do Pai. Eu faço uma aliança espiritual com Jesus,
porque eu compreendo a sua mensagem de amor e libertação, para que eu, sendo livre, não tenha o menor preconceito com os meus irmãos, que eu possa respeitar todos os templos religiosos, que eu possa construir uma aliança de amor, de compreensão, de perdão, de bondade, de fraternidade com meus irmãos, porque eu trabalho em nome do Cristo Jesus. É esta a mensagem que Emmanuel, em comunhão com Paulo, deixa para nós. Que sejamos livres em nossos pensamentos, mas que sejamos maduros o suficiente para compreender que cada um está no seu tempo individual e que não importa qual seja o templo que os nossos irmãos frequentam, o que importa é que todos nós estamos no mesmo caminho, estamos em marcha, trabalhando pela nossa edificação interior, tendo liberdade de abraçar a tudo e a todos, e em comunhão com Jesus, nós seremos um dia a religião que prega o amor, porque nós seremos um só povo, uma só nação, e em nome de Deus, nós ainda haveremos de ver a terra ser transformada através de nós mesmos, da nossa conduta, do nosso princípio de amor, de perdão, de compreensão, de bondade e de fraternidade. E é com gratidão que nós agradecemos a Emmanuel por mais essa mensagem, a Jesus, que nos convida ao trabalho de modificação de nós mesmos, ao trabalho de edificação, que todos nós sejamos uma igreja viva, que possamos levar em nossos sentimentos não a palavra, mas as atitudes de amor, de compreensão, de perdão, de bondade e de fraternidade para dividir com os nossos irmãos. E agradecendo a Deus por mais este culto do Evangelho em nosso lar, vibramos e pedimos paz e luz para nossa comunidade. Vibramos e pedimos a Deus união fraternal, aliança de amor e de fraternidade entre todos os homens. Que todas as casas de oração sejam casas santas. Que encontremos nas casas de oração o porto seguro, a palavra que alimenta, que cura, que nos liberta, a palavra que nos edifica enquanto espíritos em luta para alcançar a perfeição. Vibramos paz e luz para nossa família. Aos que retornaram à casa maior, pedimos a Deus que estejam acolhidos em uma de suas moradas, encontrando as bênçãos e oportunidade de trabalho para alcançar a luz divina. Aos que estão na morada terrena, assim como nós, vibramos paz e luz, pedimos a Deus que os laços consanguíneos sejam sempre reapertados pelos laços do perdão, da compreensão, do amor e da fraternidade. Neste momento, apresentamos aos benfeitores celestes aqueles que são nossos tutelados, que convivem conosco sob o mesmo teto. Jesus, que nossa casa seja escola de bênçãos,
de amor, de perdão, de bondade, de fraternidade, que possamos ser livres em nossos pensamentos, mas que a paz predomine em nossos lares. Que a espiritualidade maior nos ajude neste trabalho de limpeza, de renovação do campo vibracional do interior e exterior de nosso lar. Que cada cantinho da nossa casa seja visitado por toda essa pleiade celestial que nos ajuda no trabalho de limpeza, de renovação das energias do interior e exterior de nosso lar. Que estas energias alcancem o nosso quintal, atendendo a todas as nossas plantas e aos nossos animais de estimação. Vibramos e pedimos pelo nosso ambiente de trabalho, que o trabalho seja ferramenta divina, que possamos conviver em paz e harmonia com os nossos irmãos de jornada, principalmente que possamos vibrar paz e luz pelo irmão de mais difícil convivência no trabalho. E é chegado um momento muito especial, onde nós nos colocamos à disposição do plano maior, que em nome de Jesus traz para nós as energias divinas e sagradas do passe. Jesus. Que o passe seja instrumento de tratamento, de cura, de libertação. Que o passe nos alivie de todas as dores, de todas as aflições. Que o passe renove nossas forças para prosseguirmos a jornada, trabalhando em busca da nossa redenção, da nossa renovação. Que todos nós sejamos dignos e merecedores de alcançar a luz interior. Abençoe a nossa água, Jesus, que ela seja envolvida com as energias de estações mais elevadas em comunhão com energias primárias da terra, se tornando no alimento do nosso corpo e do nosso espírito. E agora pedimos ao Senhor que através de nossas humildes vibrações e orações, adentre conosco em todos os lares. Pedimos que as energias sagradas do passe renove e cure os irmãos que estão padecendo pela dor da enfermidade em seus lares. Pedimos, Senhor, pela cura destes irmãos, pela renovação das forças da família que cuida dos seus enfermos. Pedimos por todos os lares que padecem pela dor do luto, que a oração seja o link sagrado, que se mantenham unidos com todos aqueles que, por vontade do Pai, retornaram à casa maior. Pedimos por todos os lares desfeitos, pela incompreensão, pelo julgamento, pelas guerras religiosas que desfaz a paz de muitos lares, pelas guerras ideológicas que hoje desfaz tantas famílias. Jesus, abençoe. Que haja bondade, amor, compreensão, perdão e que todos possam ser livres em suas manifestações, mas que seja cultivado o respeito e o amor para a união de todas as famílias. Pedimos por todos os irmãos que se encontram, Senhor Jesus, desprovidos do trabalho, do pão de cada dia. Os envolva, Senhor, e que eles possam, através das mãos humanas, receber as bênçãos do pão de cada dia, do agasalho, do trabalho, da moradia segura, saindo desse estado de vulnerabilidade social. Jesus, onde pulsa um coração humano, que chegue às nossas vibrações, que possamos formar essa corrente magnética de amor,
que sejamos um só povo, uma só nação, que a religião que tremula em nossos corações seja a bandeira alva do cristianismo, que sejamos uns pelos outros, nos campos do amor, da fraternidade, que sejamos livres e libertos para buscarmos esta aliança fraterna com o Senhor Cristo Jesus. Pedimos pela paz no mundo, pedimos pela nossa pátria, abençoe o nosso mandatário maior, o mandatário do nosso estado, do nosso município. Abençoe todos os poderes que foram constituídos para cuidar das nossas necessidades. Abençoa, Senhor, a nossa família, por mais este culto do Evangelho em nosso lar. E assim, pedimos, Jesus, que esteja conosco neste momento que damos as mãos e encerramos o Evangelho com a oração do Pai Nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque é teu o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus, obrigada Mãe e aos tarefeiros celestes por mais este culto do Evangelho em nosso lar. Que assim seja, graças a Deus.